noite, amigos da TV Com. Estamos de volta com mais uma edição do programa CDL TV, organizado pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia, que congrega mais de 1.000 lojistas filiados nas áreas contíguas à Praia de Santos, não é? E nos bairros ali, limítrofes à Orla de Santos. O CDL TV está de volta mais uma vez aqui na TV Com, para nossa satisfação e para a sua audiência. Espero que você participe intensamente conosco. Temos aí nossos canais de comunicação, WhatsApp 78053326, o telefone fixo 3289-9495. Vamos ao vivo até às 7 da noite. Nosso programa está no ar mais uma vez. Vou apresentar os convidados dessa noite. Comentarista convidado, advogado, especialista em direito do consumidor, Daniel Haddad estará conosco na noite de hoje, aqui no programa CDL TV. E também o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, nosso convidado especial. Vamos debater vários temas. A Black Friday que já passou, especialmente direito do consumidor, ainda sob a ótica do lojista também. Vamos discutir essa questão, essa relação de consumo com base no Código de Defesa do Consumidor. E ao meu lado aqui o Nicolau Miguel Obeide, presidente da CDL, comentarista fixo do nosso programa. Começar a cumprimentar nossos convidados. Boa noite, Daniel. Prazer ter aqui você com a gente. Boa noite, Zé. Muito obrigado pelo convite. Ok. E o Rafael Quaresma também. Obrigado por atender nosso convite, viu, Quaresma? Eu que agradeço o convite. É um prazer participar. Então, o programa hoje promete muita informação para o nosso telespectador, né, Nicolau? Boa noite, Rafael. Boa noite, Daniel. Obrigado aí por ter aceito o convite. O programa de hoje nós vamos falar aí sobre comércio, sobre o lado do consumidor e o lado do lojista, né? Também que vamos ver, para realmente o relacionamento entre um e outro tem que ser bom, né? Porque é interesse do próprio lojista, do próprio comércio. Então, e eu agora conversando com o Daniel. Daniel, você é advogado, claro, você tem especialização nessa área também de direito do consumidor. Como é que você escolheu essa vertente para trabalhar? O que te influenciou? Primeiro porque é o nosso dia a dia, né? Aliás, não há um momento do nosso dia em que nós não consumimos. Inclusive, quando nós dormimos, nós pensamos, olha, não estamos consumindo nesse momento. Não, o travesseiro, o colchão, o lençol, até nesse momento você é consumidor. Há uma relação de consumo em todos os instantes do dia. Então, é um ramo fundamental do direito. E o Nicolau, quando disse que é preciso ver ambas as partes, ele está certíssimo. Por quê? Porque o próprio Código do Consumidor, ele coloca como princípio o equilíbrio das relações de consumo. O objetivo do código não é pegar o consumidor e colocar ele acima do fornecedor. Não. Ele pega uma relação que é desequilibrada, que o fornecedor, por questões técnicas, por informação, ele está acima do consumidor e iguala e equipara as partes. Cria Essa regras, é a intenção né, do código. Cria regras jogo, né? Para a parte vulnerável, para a parte mais fraca, ficar equilibrada com a outra parte. Então o objetivo do código é esse, é equilibrar. Então o Nicolau tem toda a razão quando ele fala que ambas as partes elas têm que ser ouvidas, mas sempre com o sentido de equilibrar, de equilíbrio. Agora, Quaresma, você hoje comandando o Procon Santos, mas tem uma história, não é, de pioneirismo na área de defesa do consumidor por meio do SIDOC, não é, que agora é Procon Santos. Conta um pouquinho dessa história e um pouquinho da sua formação profissional, sua caminhada até chegar aqui ao Procon Santos. Bom, eu sou advogado também de formação, me formei em 2000, logo na sequência ingressei no mestrado em Direitos Difusos e Coletivos e aí tive contato mais proximamente com o direito do consumidor. Essa era uma matéria que na minha época de faculdade não existia, né, como disciplina autônoma. Eu hoje leciono na Unimonte, na Exanc e na Unimes a cadeira de Direito do Consumidor, com exceção da Unimes, nas outras duas nós temos essa disciplina na grade, coisa que em 2000 não existia. Então, no programa de pós-graduação, no mestrado, eu tive um contato mais próximo com isso e acabei, então, também seguindo esse caminho e advogando nessa área. Fiz o doutorado, concluí agora, também na área de Direito Econômico, na vertente de consumidor, lá no Mackenzie, e aí passamos a atuar mais intensamente nessa área. Com a gestão do prefeito Paulo Alexandre, surgiu o convite para que pudéssemos assumir o então SIDOC, que é um órgão de referência no município e também no estado de São Paulo, né, entre os 10 PROCONs mais atuantes no âmbito dos municípios, dentre os 646 municípios, contando com a capital, o de Santos é um deles. E aí, no ano passado, até seguindo as diretrizes do plano de governo do prefeito Paulo Alexandre, fizemos uma
uma consulta popular no mês de setembro de 2013, essa era uma meta inicial do prefeito, da Secretaria de Defesa da Cidadania, a qual o PROCON, SIDOC, está vinculado, e fizemos uma consulta popular no mês de setembro para todos os consumidores que se dirigiram ao Poupa Tempo. Foram quase 300 atendimentos, 300 consultas realizadas e uma esmagadora maioria reconhecendo a nomenclatura e a importância do nome PROCON. E é realmente um nome muito forte quando se fala em consumidor. Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que elenca o PROCON como um dos 10 nomes mais lembrados na consulta feita pelos entrevistados. Então, já que nós somos conveniados à Fundação PROCON, por que não nos utilizarmos dessa nomenclatura? Campinas, por exemplo, tem um PROCON municipal que é autônomo. Embora ele utilize o nome PROCON, ele não é vinculado à Fundação PROCON. E nós aqui, PROCON é do Estado. É do Estado. Isso. E nós aqui, embora tenhamos, né, tínhamos o nome SIDOC, por sermos conveniados à Fundação PROCON, poderíamos então utilizar esse nome e através de decreto assinado pelo prefeito em agosto de 2014, alteramos a nomenclatura, nada muda obviamente, tanto na estrutura quanto nas sessões, no atendimento prestado, nas tarefas realizadas, mas pelo menos a gente padroniza e unifica essa terminologia ao consumidor, que a gente vê aí com muita... Foi o primeiro do Brasil, não foi aqui o SIDOC? Então, se diz isso, não é? Eu até por conta disso, no início também sofremos uma resistência, lá um certo receio até na mudança por conta da tradição e do tempo que o SIDOC tinha e tem. O SIDOC é de 1990, de 27 de julho de 90, e o código é de 11 de setembro de 90. Então ele é um pouco anterior ao código, né? Alguns meses antes do Código de Defesa do Consumidor. Mas nessa pesquisa, até por conta lá do PROCON de Campinas, e eu estive com a então diretora do PROCON de Campinas, a Lúcia Helena, que tem um trabalho muito grande na área de defesa do consumidor, inclusive junto à Fundação PROCON de São Paulo, e lá conversando com ela, ela falou: Rafael, aqui em Campinas, desde 1976, quer dizer, coincidia com o surgimento da Fundação PROCON, que nasceu como departamento, depois no governo Quercia, se eu não me engano, chegou a ter status de secretaria e depois voltou na criação à fundação. Mas então Campinas, é a informação que eu tenho como referencial, seria o primitivo, aí, o pioneiro no âmbito municipal na defesa do consumidor. Mas nós somos um dos primeiros, né, até vanguardista em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Sempre teve essa característica, né, política e cidadania em várias outras coisas, como sempre primeiro, né, em esse tipo de manifestação. Projeto de um amigo meu, Adelino Rodrigues. É um projeto dele. O Adelino também foi presente. Que foi anterior, meu antecessor, do Rafael. Vamos sempre lembrar do Adelino. Ex-vereador, Adelino, uma pessoa no qual aqui, se estiver nos vendo, manda um abraço para ele. Um abraço, o Adelino é um grande amigo, parceiro e volta e meia, às vezes o Adelino ainda aparece e ajuda, contribui, enfim, é uma pessoa muito, ele tá, né, muito benquista. Também ele está, salvo engano, na Prodesan. Na Prodesan? Acho que a informação, pelo menos a última que eu tenho, é dessa em relação à Prodesan. Mas esteve à frente do então SIDOC na época por mais de 2 anos. Na última, governo Papa, né? Na última parte do governo Papa. Ô, Quares, tem a pergunta aqui do Guilherme Malger, do Boqueirão. Ele quer saber de você qual é a atribuição do gerente, coordenador do SIDOC, no caso PROCON Santos. Olha, o SIDOC PROCON Santos, ele faz toda a orientação em relação às relações de consumo travadas no município de Santos. Orientação no sentido de esclarecimento de dúvidas, consulta prévia, elaboração de reclamação com designação de audiência e também o papel de fiscalização. Se nós tivéssemos que pontuar 3 grandes braços do SIDOC PROCON Santos, um seria a orientação, o outro seria a conciliação e uma terceira vertente seria a fiscalização. Esse é o papel que o SIDOC desempenha através de vários canais de comunicação, e-mail, telefone, brevemente aplicativo em smartphone, para permitir essa aproximação e proximidade do órgão com a população. Mas essas 3 grandes vertentes me parece que concentram aí a maioria das atividades que o SIDOC presta. Agora, Nicolau, a CDL Santos Praia, né, por meio da representação de muitos filiados, né, ela não só endossa, né, os preceitos legais do Código de Defesa do Consumidor, mas está sempre disposto a dialogar para contribuir com essa causa. Não existe o menor interesse em atender mal o cliente, né? Eu acho que o SIDOC, ele vem para fiscalizar, né? No caso, desculpe, falei SIDOC, é o costume. É o costume, não tem problema. É o costume.
vem para fiscalizar, como o Daniel também mesmo citou. Eu acho que tem que ter uma regra para regulamentar, né? Entre as relações entre vendedor e comprador. Sim, comerciantes e comprador. E eu acho que existem em todos os locais, existem maus compradores, como existem maus consumidores. Pessoas que querem consumidores e maus vendedores, como todo mundo, né, às vezes quer levar alguma vantagem em relação a isso. Então a CDL nós sempre apoiamos. Haja visto que nós sempre falamos dos outlets, né? Hoje até eu acho que eu te fiz uma pergunta em relação a isso, num programa de rádio, tive a oportunidade. Porque eles não têm, por que não existe uma cooperação entre a Cefins, no caso que é a Secretaria de Finanças, junto com talvez o Governo do Estado, no caso do ICMS, com esses comerciantes que não são estabelecidos, porque eu acho que nem que você queira fiscalizar, eu acho que você não tem como nessa relação de consumo, porque às vezes são pessoas que não têm nem empresa aberta e estão exercendo a função de É bom de comércio. sempre a gente frisar também que exatamente para situações como essa, pelo menos a lei ela resolve. O artigo 3º, que define quem é fornecedor, ele coloca: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, inclusive os entes despersonalizados. Então, inclusive para fins, por exemplo, de fiscalização ou de incidência da lei, quais os direitos que incidem naquela relação, pessoas, por exemplo, que não têm uma pessoa jurídica constituída, ela pode sim, ela pode não, ela está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. É que na prática isso é muito difícil. Aí ela responde como pessoa na prática, física, né? Responderia como pessoa física. Porque para o Código basta a fornecer produtos ou serviços de forma reiterada e com intuito de lucro. Não importa se a pessoa é pessoa jurídica ou não tem esse limite. É que, óbvio, repito, dificulta muito a fiscalização. Ela vai responder na esfera civil, né? Ela vai responder... Ela pode, mas isso é a lei. Um outro detalhe que você citou, Nicolau, e eu estou pegando as suas falas meio como inspiração, que está acendendo aqui algumas coisas. O Código de Defesa do Consumidor, na verdade, na minha opinião, ele tem o nome errado. Porque ele é para o fornecedor. Se o fornecedor pegar o código e ler o que está escrito no código e respeitar aquilo, ele não vai ter problema nenhum. É verdade. Nenhum. Ali é como se fosse um manual de regras de conduta para o fornecedor. E a lei obriga cada estabelecimento a ter um disponível. Então, mesmo que ele não queira, ele vai acabar pegando aquele código e lendo. E aquilo deve servir para o fornecedor, para o comerciante, como uma regra de conduta. Como você mesmo disse, né? Você está dormindo, você tem consumo. Como você dentro da sua casa, você tem regras também. Todos, acende uma luz, é um contrato. Abre uma torneira, é um outro contrato. Entra no carro, é um outro contrato. Então são vários contratos que vão sendo firmados ao longo do dia. Quando você casa, você faz um contrato. A sua esposa poderia. Seria muito bom. É uma relação, né? Seria até bom se fosse incidisse o Código de Defesa do Consumidor, mas não incide nesse caso, né? Vício redibitório, né? Vício oculto. Nesse caso não. Você veio com defeito, a mulher tem direito a devolver. Mas na relação de consumo é muito mais simples de resolver. Então, cara, você gostaria de se posicionar sobre a colocação do Claro, Nicolau? Tem adendo, Daniel expôs brilhantemente, veja, você pode contribuir também. Sim, até, primeiro com relação a essa parte envolvendo o direito do consumidor, e falando o que o Daniel já disse, quer dizer, a ideia é nivelar a relação justamente porque alguém não está no mesmo plano, né? Então tem alguém que é mais forte ou que está numa condição de superioridade e alguém que é mais fraco ou que está numa condição de inferioridade. Então a lei vem justamente para igualar esses dois, fornecedor e consumidor. Agora, o importante é que o órgão e toda a rede o aparato estatal é criado justamente para fazer frente a quem é mais fraco, né? Então, nós temos uma rede de proteção social criada pelo Estado justamente para defender o consumidor. Isso, no entanto, não significa que o consumidor sempre tem razão. Então é importante, inclusive, nesse espaço, em muitos outros que a gente vem falando sobre o SIDOC e PROCON, dizer que a relação ela deve ser harmoniosa. É difícil encontrar esse ponto de equilíbrio, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode colocar o consumidor como alguém que é rival ou inimigo do fornecedor ou o comerciante como vilão da história. Porque, é claro, nós sabemos que há, sim, consumidores que burlam o código, já que o Daniel falou dessa equivalência, a gente sabe também da boa-fé. Então, o consumidor que quer tirar vantagem, fala o português bem claro, né? Quer dizer, tirar proveito do que a lei diz, não é o consumidor padrão, não é o consumidor que o código quer proteger. Da mesma forma, o código não quer penalizar o comerciante que cumpre com as suas obrigações. Então, agora, é difícil aquilatar isso no dia a dia? Claro que é.
Essa é a nossa missão, esse eu diria que é o nosso desafio, mas não travar uma batalha, pelo contrário, porque um precisa do outro, quer dizer, o consumidor sem o fornecedor perde a razão de ser, e o comerciante sem o consumidor é a mesma coisa. Complementando o que você está falando, Rafael, eu acho que, por exemplo, assim, algumas restrições eu tenho em relação ao lado mais fraco, né? Eu vejo hoje o comércio não o lado do consumidor como o lado mais fraco, muito pelo contrário, eu vejo como o lado mais forte. Eu acho que ele paga, ele manda. E tinha até o Marins, eu vi uma palestra dele há uns tempos atrás, ele falou, o cliente, ele não reclama, ele se vinga. E de que forma que ele se vinga? Ele não entra mais naquele estabelecimento comercial. Sim, que é o direito dele. O cliente que reclama, Primeiro, eu acho que é um bom cliente, porque hoje a presença do ouvidor, o ombudsman, né, como as empresas colocam, ela é fundamental porque é um feedback que a empresa recebe do consumidor, daquela pessoa que está comprando dele para tentar consertar algum problema que ele tem na empresa. Quando o cliente não reclama, é pior, porque ele vai falar mal de você, vai falar mal da empresa e vai comprar em outra empresa. Concorrente, enfim. Alguns consumos, eu concordo com você, por exemplo, que aí o consumidor, eu como consumidor, ou você, nós somos mais frágeis. Por exemplo, consumo de água, consumo de luz, claro, relação às vezes até de telefonia, né? Porque existe uma distância entre você chegar e tentar discutir, aí você realmente precisa. Mas assim, no comércio em geral, como lojista, eu acho um restaurante, eu acho muito difícil ser o lado frágil, o lado do consumidor. Eu acho que ele é o lado mais forte. Veja, essa é a regra, né? Agora, claro que nós temos, principalmente para pequenos comércios, para os comércios locais, uma aproximação ou um nivelamento desses protagonistas. Então, em alguns casos, sim, o consumidor e o fornecedor estão no mesmo pé. Na grande maioria, principalmente em relação aos grandes fornecedores, se a gente pegar as concessionárias de serviço público, as grandes redes, neste caso, o distanciamento de um e de outro é mais evidente. Então, é nesse sentido que o código vem para harmonizar essas relações. Agora, só voltando o gancho, né, em relação ao outlet, a questão da fiscalização, a Fisca, eu até brinco e falo, lá na 25 de março também tem direito do consumidor, né, tem Código de Defesa do Consumidor, e lá não é outlet, lá a gente sabe da questão específica do tipo de comércio. O problema não está em reconhecer a existência do direito do consumidor, está na sua apuração, na fiscalização, mas também em outras áreas. Quando a gente comentou do outlet, e isso foi falado antes, inclusive de manhã, é um problema de fiscalização não sob a órbita do direito do consumidor, não nessa ótica, mas em relação a outras áreas, como por exemplo a questão tributária, não é? Então, há uma sonegação de impostos, de tributos, enfim, isso não é verificado pelos órgãos de defesa do consumidor, seja a Fundação Procon, sejam os Procons municipais. Então, nada impede que o outlet, por exemplo, sofra a fiscalização do Procon, como efetivamente sofre em relação aos demais ramos de comércio que nós temos. Agora, nós não podemos fiscalizar aquilo que não nos é atribuído, como sonegação de impostos, emissão de nota fiscal e outros pontos que precisa de uma contribuição e de uma fiscalização de quem de direito. Mas foi mais assim, não seria interessante uma parceria? Sem dúvida, claro. Uma parceria entre... Cefim. Eu acho que até em São Vicente aconteceu há uns tempos atrás uma parceria dessa da Secretaria da Fazenda. Secretaria da Fazenda, não sei se você está ao par disso. Secretaria que eles até pegaram um monte de produtos piratas e depois passaram em praça públicas em cima com um trator, saiu no jornal, foi divulgado na imprensa. Porque houve apreensão, porque realmente há um descompasso, né? Um desentendimento. Então, às vezes, uma secretaria não atinge, não abrange a outra, né? Então, não posso fiscalizar isso, não posso fiscalizar aquilo, porque a gente percebe que existem muitos maus lojistas, ou não são nem lojistas, são camelôs. Não tenho nada contra camelô, não tenho nada contra, muito pelo contrário. Eu acho que muitos lojistas grandes iniciaram suas atividades dessa forma. Mas eu acho que tem que trabalhar dentro das regras que o mercado impõe. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar dentro da mesma regra, pagando os seus impostos, fazendo as coisas da forma mais correta. Claro. Então, às vezes, acontece esse tipo de problema. Bem colocado, Nicolau. Agora, vamos falar de algo recente que aconteceu, né? Que cai dentro dessa evolução. Hoje o consumidor está muito mais consciente, né? E o fornecedor também está muito mais cioso das suas obrigações para atender bem, né? Então teve a Black Friday, né? Que eu tenho por princípio de vida acreditar sempre na boa fé, claro, sem ser incauto, de olho nos meus direitos. Claro.
Então, vou falar aqui pela primeira vez um tema aqui, falando de Black Fraud e a Black Friday. Qual é a avaliação de vocês? Primeiramente, Daniel, né, do conceito e tal, você está muito envolvido, acompanhou de perto, e depois também, efetivamente, quais foram as ações do Procon Santos dentro desse evento que aconteceu há pouco tempo? Zé, você está certíssimo. Você tem que confiar. Aliás, a confiança ela é fundamental para a vida em sociedade. Sem confiança não existe sociedade. Mas a confiança é inteligente, como você colocou. Só que para o consumidor, não há alternativa a não ser confiar. Se ele não confiar na publicidade, se ele não confiar naquilo que está no rótulo de um produto, se ele não confiar naquilo que é informado no manual de instruções ou na garantia que é prometido, ele não tem escolha, porque ele recebe aquilo, ele é o receptor. Então, para o consumidor não há alternativa a não ser confiar. A mensagem que deve ser prestada de forma verdadeira, de forma transparente e com a informação cabal sobre as características e preço. Isso vale para todo o mercado. Na Black Friday, parece que há, sim, principalmente das grandes redes, uma mascaração da realidade, vamos colocar assim. Por quê? Porque o que a gente observa durante os anos é que até existe alguns produtos com desconto, na prática. Você até observa alguns produtos com desconto. Mas a grande parte, ou seja, o grosso do fornecedor, das grandes lojas, das grandes redes, ela acaba não entrando no desconto. Ela acaba sendo colocado, por exemplo, ou o preço normal, ou se não normal... Você não acha que isso é cultural, Daniel? Mas essa é a grande questão. Como é passada para o consumidor que há uma promoção, que a loja está em promoção, que é a tal da Black Friday, correspondente aos Estados Unidos a 70%, 80%, 90% de desconto, a confiança que é gerada no consumidor, quando uma grande rede anuncia, é verdade. O produto vai estar com 70% de desconto. Então eu vou consumir esse produto porque ele está com desconto. Na realidade, nós comentamos, desculpe de cortar, nós comentamos em relação até no Black Friday, que o produto nos Estados Unidos, vamos supor, está custando lá, eles põem na etiqueta $100 e dão desconto em porcentagem. Porcentagem, exatamente. Então, o consumidor, sem contar a estabilidade dos preços, né? Eles têm uma estabilidade de preços fantástica, né? Você vai num mês, volta no outro mês, você pode até encontrar aquele produto mais barato, mas nunca mais caro. E fora essa estabilidade do preço, porque não existe a variação, existe a porcentagem. Então, o produto está lá. $100 ele sempre custou, desde o início. Hoje ele está com 10% de desconto. Quando chega no Black Friday, eles colocam lá 50% de desconto. E é real isso. O preço, então o preço não muda, né? O valor absoluto. Não, o que muda é a porcentagem. Vamos pegar um item... E aqui não é assim, Vamos pegar um item desejado mundialmente. Toda vez que é lançado um modelo de iPhone, no mesmo instante é colocado o preço abaixo. Quando é feita aquela apresentação enorme, antes com o Steve Jobs, hoje com o CEO, e já coloca um preço. Então já sabe que enquanto aquele telefone existir, ele vai ser aquele preço. Então, quando há Black Friday, 50% de desconto, por exemplo. Então o consumidor sabe, aqui no Brasil isso não existe. A transparência que é fundamental. A informação é o maior direito do consumidor. Mas a publicidade é o maior direito do fornecedor. Então, se ele anuncia, se ele se propõe a entrar no mercado anunciando uma oferta ao público, ela deve ser verdadeira. O que a gente acaba não observando na realidade. Rafael, por favor. O Daniel acho que tocou no ponto chave aí, né? Quer dizer, a questão de alguns produtos das grandes redes estarem na Black Friday. Então, o que nós fizemos, até por conta do que recebemos e recepcionamos no ano passado, nesse ano nós nos antecipamos e a equipe de fiscalização foi às ruas, visitou que foi muito bom, viu? Diga-se de passagem, eu achei isso muito positivo. Porque qual era o receio, Nicolau? E foi o que nós recebemos no ano passado. Tudo pela metade, exatamente, tudo pela metade do dobro. Né? Então, os fornecedores, e principalmente as grandes redes, elas elevavam o preço semanas, dias antes, e no dia da Black Friday, a última sexta de novembro, eles concediam então um desconto em percentual, em valor fixo maior. Mas na verdade aquilo já estava maquiado, aquilo não correspondia à realidade. Então, desde outubro, meados de outubro e até começo de novembro, Casas Bahia, Extra, Carrefour, Fast Shop, essas 4 grandes redes sofreram a visita do Procon Santos, foi mapeado o valor dos itens principais, esses que têm apelo, inclusive, como iPhone, eletroeletrônicos de um modo geral, e no dia 28, então, no dia da Black Friday, essa mesma equipe voltou a campo para conferir, sem prejuízo da comparação da lista
que estas redes disponibilizaram, inclusive, para a Fundação Procon. E aí o que nós verificamos que essa era uma das possibilidades, mas a gente não pode aqui deixar de reconhecer a criatividade dos fornecedores, não é? E o grau de sofisticação. Por quê? Porque o problema não estava, pelo menos esse ano, falando dessas redes e do que chegou para a gente em termos de reclamação. O problema não estava no aumento exacerbado ou injustificado dias, semanas antes, mas estava justamente na colocação de alguns itens. Então, o fornecedor chama para sua loja, para o seu estabelecimento, um número considerável de consumidores, e lá muitos consumidores, isso inclusive eu presenciei, porque na das Casas Bahia, por exemplo, eu estava e fiquei a manhã inteira lá, muitos consumidores achando e acreditando sinceramente que toda a loja estava participando da promoção, quando na verdade alguns poucos itens participavam e integravam então essa promoção mais agressiva, não é? E aí muitos consumidores obviamente já estão lá, acabam então, ainda que não seja na Black Friday, levando um produto com um desconto menor ou sem desconto e portanto não tendo aquela vantagem que ele sinceramente acreditava que teria. Essa prática, Rafael, eu percebo há muito tempo, né? No caso ficou mais evidente no Black Friday. Mas a prática que os hipermercados eles utilizam, que é o famoso dumping, né? Sim, que eles têm um ticket médio das pessoas que entram dentro do seu estabelecimento, eles sacrificam alguns produtos a preço de custo, em vez de gastar dinheiro em TV, ou em rádio, ou em jornal, eles sacrificam, sabem que vão atrair a pessoa por aquele produto e eles sabem que dentro do estabelecimento a pessoa acaba comprando mais coisas e acaba gastando e aumentam às vezes os preços ou a margem de lucro em outros produtos. Isso é uma prática antiga. Mas eu entendo, assim, como lojista, comerciante há mais de 30 anos, eu percebo que isso é cultural. Eu percebi esse ano, não sei se você concorda comigo, que houve um pouquinho mais de ajuste no Black Friday. E é uma promoção que eu acho que esse ano e para o ano que vem, o lojista ele começou a perceber que é uma boa promoção numa época totalmente sem data, ruim para o de faturamento. E sem contar a mídia espontânea, para o comércio. Altamente divulgada, quer dizer. Então, assim, eu coloco como uma Oktoberfest que foi criada, né? Para o comércio. Então, se os comerciantes souberem aproveitar isso, eu acho que vira uma tradicional promoção desta época que antecede final de ano e realmente as pessoas podem, os comerciantes podem vender os seus produtos. Eu acho que vai realmente haver um crescimento, uma progressão nisso aí. Está havendo uma melhora gradativa, digamos assim, e nesse ano, por exemplo, diferentemente de 2013, nesse ano, até números da Fundação Procon, se eu não me engano, 705 reclamações, todas elas através de compras pela internet. Então, ainda nos sites há um congestionamento, a internet é meio complicado, um problema. né? Agora, também, como disse o Zé, quer dizer, não reputando má fé nisso, né? Quer dizer, às vezes acontece justamente o site cai, o site congestiona pela imensa procura que ele sofre. Você não acha que existe um pouco de falta de realidade também, às vezes, do consumidor? Porque o consumidor, eu vou te dar um exemplo bem atípico. Coloca aí, um notebook, né? Um notebook a pessoa vai comprar, ele sabe que custa entre 800 a 1.300 reais o notebook. Melhor preço que ele pode ter de mercado, uns 800 reais, menos do que isso é difícil. Aí ele vê na internet um notebook lá por 400 reais. Aí ele resolve, entra e compra esse notebook, paga no boleto, porque tem um desconto, e toma um golpe, que é o que tem acontecido. Não sei se você recebe muitas reclamações também, que são as famosas fraudes de internet. E eles se aproveitam desse momento, que é esse momento de promoção, para dar esse tipo de golpe. Então, aqui vai um conselho ao consumidor, não existe milagre. Claro. Porque não existe lojista que consiga comprar um notebook por 400 e vender a R$1.000, R$800. Não, e também como se consagrou na sabedoria popular que os comerciantes ganham sempre 100, 150% de lucro, isso não existe. Bom, sobre essas fraudes da internet, vocês vão responder daqui a pouquinho, vamos para um break, uma parada rápida. CDL TV volta já já aqui na TV Com. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista.
Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL: a reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas: a unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova Lei do Inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. Uma cara, acho que essa sala. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. De volta com o programa CDL TV, programa da CDL Santos Praia, toda terça-feira das 18 às 19 horas aqui ao vivo na TV Com e com reprises aos sábados das 19 às 20 horas. Quero convidar você de casa a participar, como nós já recebemos antecipadamente, perguntas pelo Facebook, pelo nosso e-mail, não é? Mas temos aí os canais de comunicação abertos para você interagir conosco aqui no programa CDL TV. WhatsApp 78053326, telefone fixo 3289-9495. Prosseguimos aqui com o advogado e especialista em direito do consumidor, Daniel Haddad, permanece conosco, e também o coordenador do SIDOC Santos, Rafael Quaresma, são os convidados, além do nosso comentarista fixo, presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Obeide. Retomando o tema que nós abordamos muito aqui no intervalo, né, sobre essa charge, esse ataque das fraudes que são prometidas e não cumpridas, obviamente, pela internet, né, Rafael? A Fundação Procon atenta a essa triste realidade, né, porque a internet é uma ferramenta excepcional, excelente, que traz uma comodidade, uma facilidade muito grande a ambas as partes, a todos, né, os envolvidos, consumidor, fornecedor. Às vezes a gente fala dessa questão do comércio virtual, da compra à distância, e o código inclusive passa por um momento de reflexão, eu diria até de atualização em relação ao único artigo dele que trata disso, que é o 49. Tem projeto no Senado, salvo engano, já aprovado e aguardando agora a aprovação na Câmara, que dá uma nova redação ao artigo 49, tira um parágrafo e coloca mais 7 lá, porque são temas que não encontram resposta na lei e que o judiciário se encarrega de resolver. E justamente nesses temas e nesses pontos, a questão e o alerta para a possibilidade de fraude, né? A gente falou do grau de sofisticação, da mudança que se vem tratando esse tema, e por conta disso, inclusive, a Fundação Procon tem um ranking lá, e logo na página inicial você já encontra isso, uma lista com mais de 300 sites não confiáveis. Então, uma série de endereços ali, aqueles sabidamente não confiáveis,
é interessante, é importante que o consumidor adquira esse hábito, né? Então, faça uma pesquisa prévia antes de comprar, até como disse o Nicolau, quer dizer, não tem milagre em relação ao preço, se o valor for excessivamente atraente, atrativo, enfim, desconfie. Aparentemente vantajoso. Né? Demais, vantagem pouca, tudo bem, agora muita vantagem é para desconfiar. Então, passa pelo site do Procon, veja se esse endereço eletrônico figura lá no hall. São 300 endereços em ordem alfabética, é fácil de localizar. Não é porque não está lá que o endereço é confiável, mas estando lá já se sabe que não é confiável, né? E aí algumas outras cautelas sempre são interessantes. Então, CNPJ, endereço físico, veja, né? Aquelas garantias que o consumidor tem quando ele vai à loja física, é importante que ele tenha também quando ele compra pela internet. E você atua, né, nesse campo da tecnologia, né, digital, e o Daniel também pode comentar, é uma criatividade e novidades até, a dificuldade do Procon combater. Esse é o grande problema. Tem novos golpes surgindo a cada dia, né? Não, e sai, é muito fácil registrar um site. Então, por exemplo, a lista do Procon, se ela for feita agora, daqui a um minuto ela está desatualizada. É verdade. Porque o domínio ele é aberto muito rapidamente. Então, por exemplo, há 2 anos houve um acréscimo no Código do Consumidor para que seja informado em compras à distância o site, o número do CNPJ, o endereço. Então você pode fiscalizar, por exemplo, via site da Receita Federal, se aquele CNPJ corresponde a uma pessoa jurídica, ou se é fictício, se é inventado, se tem endereço, se há um telefone de contato verdadeiro, que muitas vezes, mesmo tendo um telefone, não quer dizer que aquilo é verdadeiro, se você não acrescentar outras informações. Eu até complemento, com o Google View, né? Você o Street pega View, né? Street View, você é muito fácil. Confere o endereço, Google, né? Você confere o endereço e você vê. É verdade. Compra segura. O local, né? Às vezes é um barracão, não tem nada ali, um terreno baldio. E tem que tomar muito cuidado, dados de cartão de crédito, dados pessoais, é sempre verificar de sites conhecidos, ou se não forem tão conhecidos, se há certificação digital, se aquele cadeadinho em cima do navegador, qual foi a entidade certificadora. Então são pequenos cuidados que, se o consumidor estiver atento, ele dificilmente cairá no golpe. E-mails, muito cuidado ao abrir e-mails com promoções. Anexos, até recomendo não clicar direto no link. Se você se interessou por aquela loja, procura aquela loja no seu navegador, direto o link, ou no Google, para que não abra um link suspeito. Então, no ambiente virtual, e o ambiente virtual, muito pelo contrário, que a gente imagina, é muito distante, então há um certo receio. Não, é o contrário. O consumidor hoje confia mais no ambiente virtual do que no ambiente real. Existem hoje em dia novas modalidades de contratação que são baseadas exclusivamente na confiança. Existem sites, por exemplo, em que você se hospeda numa casa de outra pessoa que você nunca viu. Existem sites, por exemplo, que compartilham animais de estimação. Isso nos Estados Unidos é uma coisa gigantesca. No Brasil ainda está engatinhando, é a chamada economia compartilhada. Então, na internet, apesar de ser um ambiente impessoal, o consumidor parece que há um renascimento da confiança. Aqui no Brasil as coisas são um pouco diferentes, né? Então, só que a confiança, ela tem que ser uma confiança... Desculpe te cortar, mas tem até uma propaganda, não lembro de que marca de cerveja que eles alugam uma casa, e aí eles chegam na casa, eles entram na casa, a casa cai até uma banheira, não sei se você lembra dessa propaganda, que a casa era toda destruída. Por isso que eles tinham alugado uma casa, só compensou porque tinha uma geladeira cheia de cerveja. Não sei se você lembra dessa propaganda. Então ali mostra que o brasileiro também ele satiriza um pouco também, às vezes com a própria o problema. O próprio problema que ele tem. É um pouquinho daquele tal de lei de Gerson também, né? Quero levar vantagem, então eu vou pegar mais barato, mas vou correr o risco. Não, a confiança ela tem que existir, mas tem que ser uma confiança inteligente. Toma essas precauções que vai ter menos problema. Bom, eu tenho uma série de perguntas aqui do pessoal que participou conosco, né? Uma delas é, não necessariamente nesse tema, mas o Procon Santos pode ser acionado por mau atendimento, Rafael? A pergunta é do Evandro Fernandes da Ponta da Praia. Por mau atendimento do fornecedor, nesse sentido? Não, mau atendimento talvez do atendente, do balconista, sim, mas... seria isso? É isso aí. Deve ser o vendedor, provavelmente é do vendedor. Não do Procon. Do Procon. Sim, não pode...
Porque Também pro nosso mau deve atendimento... Acionado. Claro, Não, vai lá na pro justiça, nosso- aciona a gente, você não vai dizer isso, né? Não, mas para o nosso mau atendimento, inclusive No aos caso, canais no da rol da própria... defesa do consumidor, É. a pessoa se sentiu mal atendida numa loja, entrou em contato com você, acionou o PROCON Claro. para tomar providência. Claro, é possível. Só para não perder o raciocínio aqui, em relação ao mau atendimento do PROCON, que eventualmente pode acontecer, e a gente espera sempre que não, e por isso a gente capacita a toda a equipe, rotineiramente temos reuniões com o pessoal do Poupa Tempo, que são os mais desgastados, porque é aqueles que estão na linha de frente e diariamente recepcionam a reclamação do consumidor, mas para esse eventual mau atendimento, os canais da Prefeitura, já que o PROCON Santos pertence à Prefeitura Municipal de Santos, os canais de reclamação estão à disposição, né? Então, ouvidoria e outros meios para registrar a reclamação. Com relação ao mau atendimento, se esse atendimento faz parte da relação de consumo, e na minha concepção faz, até porque cada vez mais nós temos serviço atrelado a produto, né? Hoje você consegue ter um serviço sem um produto, mas um produto sem um serviço é quase impossível. E se o produto traz consigo um serviço, nesse serviço, obviamente, passa a qualidade do atendimento dispensado pelo comerciante, pelo fornecedor ao consumidor. Então, se esse atendimento não está à altura ou não é aquilo que o consumidor legitimamente espera, ele pode sim registrar a reclamação, não apenas pelo produto em si, mas também pelo serviço que é prestado por aquele fornecedor. Bom, tem mais uma aqui, da Flávia Andrade do Gonzaga. Toda vez que eu vou ao supermercado e quero comprar uma peça de carne moída, geralmente o atendente manda eu pegar na gôndola e eu falo que quero moída na hora. Ele diz que só tem aquela, ou em muitos casos ele pesa a mercadoria cheia de gordura para depois moer a carne e me entregar. O correto não seria limpar a peça, moer para depois pesar? Olha, o correto é a pesagem e moer a E essa carne... pergunta, desculpa, essa pergunta é recorrente, né? Aliás, ó, Isso é uma coisa o Gilberto bem- está aqui, bem- que é o nosso diretor de fiscalização, e ele, a primeira coisa que ele faz quando vai no mercado é justamente nas gôndolas do açougue, né, nos hipermercados e nos supermercados que tem açougue, para verificar justamente se há carne pré-moída, porque a carne pré-moída não é permitida. Inclusive, antes de eu estar lá no PROCON, acredito que ainda na época do Adelino, É isso que eu ia falar pra havia uma parceria e foram feitas algumas fiscalizações da vigilância sanitária com o SIDOC PROCON Santos. E isso pode ser feito, né? Que nós já verificamos isso sem prejuízo da fiscalização que a vigilância sanitária são também multados por faz. isso. Mas o comerciante, né, sobretudo aqui o supermercadista, ele sabe dessa proibição, é que isso facilita para ele, né? Dinamiza e otimiza o tempo dele, mas é prejudicial, como relatou a consumidora, a ela, né? Então é direito exigir que a carne seja moída na hora e não adquirir a carne Mas pré-moída. isso me parece bem recorrente em supermercado, né? Você Aqueles que nós verificamos e constatamos essa prática, a gente autua, comum inclusive. você ver aquelas Não é gôndolas. correta. Não. O consumidor não pode ter opção. Fala, tudo bem, essa aqui tá boa, Não, vou levar. é o direito dele, inclusive, O de direito dele é exigir moída que a na carne hora. seja moída na hora. Ok. Bom, agora eu vou colocar o Daniel Haddad para trabalhar também aqui, não é? A Márcia Valéria Oliveira, a questão também recorrente, reclamação das operadoras de telefonia, enfim. E a Márcia pergunta o seguinte: quando eu entro em contato com o call center e as ligações são gravadas, eu tenho direito a essa gravação, Daniel? Tem direito sim. Como é que ela deve, se ela precisar, como é que ela deve agir para pedir? Ela deve pedir primeiro a solicitação e anotar o número de protocolo dessa solicitação. Se ela não for atendida, ela pode recorrer à Anatel, tanto pelo telefone ou via site. A Anatel ela tem um papel muito bom de fiscalização. Aliás, geralmente os problemas são resolvidos via comunicação Anatel, para que essa gravação seja fornecida, né? O grande problema é o seguinte: para o fornecedor, ele tem que fornecer. Por quê? Porque numa eventual ação judicial, existe um dispositivo do código que chama inversão do ônus da prova. Ou seja, o consumidor não tem condição de provar aquilo. Aliás, ele foi avisado que estava aprovado. Então, todas aquelas informações que o consumidor falar que foram fornecidas pelo atendente da empresa, presume-se que foram fornecidas. E quem cabe a prova disso? Cabe ao fornecedor. Então, apesar de ser inclusive um ônus da prova, ou seja, uma obrigação dele no processo demonstrar isso, tudo aquilo que o consumidor não tem possibilidade de demonstrar, mas que quem tem é o fornecedor, há a possibilidade dessa inversão. Então, é extremamente prejudicial para o fornecedor não fornecer a gravação, porque inclusive numa ação vai se presumir que aquilo que falou é verdadeiro. Então, é sim direito, ele deve ser fornecido, existe um decreto que regula essa situação.
É um decreto que, inclusive, tem uma curiosidade desse decreto, ele surgiu porque, na época, o ministro da Justiça, o Tarso Genro, num sábado, ele estava à toa, em 2008, e resolveu ligar para cancelar o celular dele. Só que ele passou por aquele martírio que todo ser humano comum, ou seja, todos nós, passamos. Ele, ministro, então, na época do governo Lula, na época, ele, vendo isso acontecer com ele, na semana seguinte já baixou um decreto regulamentando o código e colocando as regras do call center. Que bom para ele, né? Se todos nós pudéssemos fazer isso, né? Exatamente. Quando o atendente desliga na nossa cara. Quando... E regulando tudo isso, regulando o tempo de atendimento, opção de falar direto e também a questão da gravação. Existe, mas eu acho que quem está nos assistindo vai falar, não, o direito existe, mas aí eu tenho que fazer o quê? Contratar um advogado, entrar na justiça, para que esse direito seja... Se aquilo que a consumidora pretendeu exercido, não for atendido pela empresa, há o caminho da Anatel, há o caminho do PROCON, para que seja feita a reclamação. Mas se mesmo assim não conseguir atender aquela demanda que foi prometida ou que foi solucionado ou não, além desses caminhos, caso de não resolução, caminho judicial. Porque eu percebo assim, o Daniel e Rafael, que eu percebo bastante assim. Falei Daniel e Rafael, parecia até dupla. Dupla sempre. Aliás, a gente já fez vários programas. De televisão, é bom que você diga. Exatamente. O que é muito recorrente, o que acontece muito, que nós percebemos, assim, eu acho que o Brasil, nós temos muitas leis. Eu acho assim, um Código de Consumidor perfeito, nós temos leis de trânsito perfeito, né? Porque parece que as nossas leis de trânsito são as melhores do mundo. Mas o que nós temos problemas é execução das leis, ou a prática da lei. Estou errado na minha visão? Eu quero que vocês porque realmente a dificuldade dessas leis serem exercidas realmente de fato. Eu acho que a gente tem a falsa ideia de que a lei resolve todos os problemas, né? E se isso fosse verdade, pela quantidade de leis, nós não teríamos problema algum. Então, para mim, pelo menos, tá mais do que provado que quantidade de lei não é sinônimo de solução ou de solução de problema ou de evitar o conflito. Daqui a pouco tem uma lei para... pessoal, uma lei agora é o seguinte, vamos fazer menos leis. Porque aqui me parece que as grandezas são inversamente proporcionais. Quer dizer, quanto mais lei você faz, mais conflito você gera na sociedade. Então, o problema é justamente dar efetividade à lei. E aí, nesses casos, cabe ao Estado, de um modo geral, seja através do Poder Judiciário ou do Executivo, fazer cumprir as leis, porque lei tem mesmo. Agora, o que precisa é de um rigor maior na sua aplicação. Mais cidadania, né? Claro, e também uma maior conscientização por parte da sociedade, sem dúvida nenhuma. É realmente com toda certeza. O bom senso, né? Eu acho que ele tem que sempre prevalecer. É uma questão também de povo também, de cultura do povo, por exemplo. É bom lembrar também que tudo isso que a gente está vivendo hoje, de leis e de uma democratização, é relativamente recente. Então, com a evolução da sociedade brasileira, talvez vai diminuir a necessidade de leis, porque vai ter um reconhecimento dos direitos. Vamos pegar um exemplo. Fora do direito do consumidor, a questão da guarda compartilhada que veio à mídia muito forte nessas semanas. Ela nunca foi proibida pelo direito. Aliás, pelo espírito do direito de família, ela deveria ter sido sempre promovida e incentivada. E sempre pensando no bem da criança. Sim, porque isso é o bem da criança. Nunca do pai nem da mãe. Porque o direito de família, ele quer ver o bem do hipossuficiente, do vulnerável. Só que isso era de uma dificuldade enorme. Por quê? Porque não está escrito na lei. Então é uma cultura no Brasil. Mas aí são culpa dos advogados. Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar. Pode ser até de alguns, mas o advogado ainda tenta falar isso, seja em ações, ou seja aqui na televisão. Só que é muito difícil. Quem interpreta a lei às vezes entender. Vamos pegar outro exemplo. Aqui em Santos foi aprovada uma lei municipal de gratuidade no ônibus acima de 60 anos. Ora, o Estatuto do Idoso fala isso há mais de 10 anos. Uma lei federal. Existe para quem interpreta o direito... Aqui em Santos. Desculpe, aqui em Santos é 65. Parece que foi aprovada... Está contradizendo a lei, não é isso? Mas agora parece que... O Estatuto fala em 60 e a lei municipal quer 65. Trazer a gratuidade para... atualmente 65, nova lei quer reduzir para 60. Então existe um projeto. Então olha que absurdo, uma lei federal
que fala que é 60, mas a municipal, como fala que é 65, vamos respeitar a municipal. Olha que absurdo. Então existe uma pirâmide de interpretação hipotética chamada pirâmide de Haskell-Kelsen, que coloca a hierarquia das normas. Então, pelo ápice seria a Constituição, as leis ordinárias, as leis complementares. E logo abaixo as portarias, as resoluções. No Brasil há uma mania de se inverter. Vamos olhar primeiro o que fala a resolução. Vamos olhar primeiro o que fala a portaria. O que fala a lei pouco importa. A Constituição, então, quando tinha que ser o contrário. Verdade. Vamos ver primeiro a norma mais forte para depois ir diminuindo. Bom, tem uma pergunta, até vai ao encontro, né, de algo que é muito atual e o PROCON tem atuado muito, né? A pergunta aqui pertinente da Verusca Soares da Vila Nova. Vocês ficam à vontade para comentar. Bom, não sou correntista e já fui impedido de pagar conta de luz na boca do caixa. O banco pode se recusar a receber porque está havendo uma ação forte do PROCON Santos contra essa triagem que está acontecendo na entrada, na porta, né? Ali, a porta, na portaria dos bancos mesmo, aquela porta giratória, no pré-atendimento, enfim. Como é que está essa questão? E respondendo à pergunta da Verusca, ela pode ou não pode pagar a conta na boca do caixa? Claro, ela pode. Verusca, eu suplico aqui, imploro a você e aos demais consumidores que passam por esse problema, que procurem o PROCON, não precisa ser pessoalmente, pode utilizar o telefone do Disque Consumidor, o e-mail do procon@santos.sp.gov.br. O que a gente precisa é dessas reclamações sendo recepcionadas pelo órgão. Por quê? Porque nós multamos o banco, nós tivemos uma reunião com os diretores do banco, a alta cúpula de São Paulo veio ao PROCON Santos, o Ministério Público também participou e agora o que ficou combinado... Além do banco dizer que mantém essa prática, mas o que ficou combinado conosco e com o Ministério Público era um monitoramento até o dia 15 de dezembro em relação ao número de reclamações, se as reclamações aumentariam ou diminuiriam. O banco se comprometeu na reunião a diminuir, zerar o número de reclamações. No entanto, o que nós temos de informação paralela ou informalmente é de que essa prática continua. Então, por favor, ligue ou mande e-mail, registre conosco essa reclamação, fale qual é a agência. Tem sido recorrente. Então, fale qual é a agência. Eu fui junto com o Gilberto, enfim, mas com o pessoal da fiscalização, em 4 agências do Bradesco, né? Depois fomos numa quinta, pelo menos em 2 delas nós constatamos essa prática. Uma foi objeto de autuação. Agora, a autuação a gente sabe que não resolve o problema, sobretudo daquela consumidora. Então, eu penso aqui, só aproveitando o raciocínio, que o desgaste da imagem, do nome, da marca, porque a imprensa local tem batido insistentemente nessa tecla, esse prejuízo é infinitamente maior do que o valor da multa atribuída pelo PROCON, que aliás é irrisório falando para banco, né? Quer dizer, R$10 mil com possibilidade de desconto de 25% no pagamento até o vencimento. Então o problema não é a multa, mas é de corrigir essa prática, de abolir essa conduta. A resolução do Banco Central de 2009, que não foi mudada até hoje, é clara, é direito do consumidor o livre-arbítrio, ele escolhe. Às vezes o autoatendimento é muito melhor, Zé. E tem fila dentro do banco, mas o consumidor quer ficar na fila, quer conversar, enfim, é direito até porque dele. Ele tem uma dificuldade de alguns inclusive tem, pela idade, pela visão. O desejo de não, porque a pessoa demanda mais tempo para falar, não vou ficar aqui no atendimento, porque eu vou criar fila, porque eu não sei lidar com isso, né? Então, aquela confiança mesmo. Exatamente, né? É direito do consumidor essa escolha, esse livre-arbítrio. Eu falo para a pessoa, mas eu como consumidor falo para a pessoa, não entre mais nesse banco, vá em outro banco e prestigie outro banco que lhe atenda melhor. Até porque, Nicolau, aproveitando também, pelo menos em Santos, e aí falando de Santos, não é? O que nós temos de registro é uma prática do Bradesco, quer dizer, a gente só recepciona a reclamação do Bradesco, então... Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês, só para que nós temos o nosso tempo meio reduzido. A Lei 12.007, eu acho que todo mundo conhece, 28 de julho, a lei sobre quitação, né? Declaração anual, Declaração anual. E eu tenho até uma pergunta aqui da Guilherme Malger, do Boqueirão. As empresas são obrigadas a enviar a quitação anual espontaneamente, ou eu preciso solicitar? E eu vou complementar a minha pergunta. Eu tive um problema parecido com esse em relação a condomínio, então eu já queria complementar. Eu solicitei também uma quitação anual dessas de condomínio e eu tive a informação do meu condomínio que condomínio não era obrigado a dar esse tipo de quitação porque não existia relação de consumo
da administradora diretamente com o condômino, e sim com o síndico. Então eu gostaria que você me... Quaresma, você aqui sussurrou com razão, né? Essa lei de 2009, né? Me parece que é 2009, é isso mesmo? 29 de julho de 2009. 29 de julho de 2009. A lei em si, ela fala justamente das relações de consumo. Então é uma forma de facilitar, digamos assim, a vida do consumidor, porque ele pode substituir aqueles 12 pagamentos do exercício anterior pela declaração de quitação obrigatoriamente enviada, salvo engano, no mês de maio, no exercício subsequente. Então eu tenho as minhas 12 contas mensais no meu telefone celular e a operadora de telefonia, então no ano subsequente, desde que eu obviamente eu tenha quitado as 12 parcelas, as 12 mensalidades, me envia uma declaração que substitui aqueles pagamentos. Aí você pode jogar todos os outros pagamentos fora. É isso? Exato. O Daniel está... Poder pode, mas eu tenho uma certa ressalva. Então, pode ou não pode? Nicolau, ontem me falaram o seguinte, olha, eu pago... Pode, mas não pode? Não, poder pode, né? Aliás, e falando do ônus da prova, novamente o ônus é do fornecedor, ainda mais se ele dá uma declaração de quitação. Ontem ainda me falaram o seguinte, eu tiro o xerox do pagamento que eu faço no banco, porque tem aquele papel termosensível lá, enfim, e aquilo apaga. A xerox serve? Bom, a xerox serve ainda mais quando a gente fala lá da boa-fé e de todos os princípios que regem a relação. Mas como você perguntou, a declaração é obrigação do fornecedor, então o consumidor não precisa pedir, não. Aliás, ele deve aguardar que o fornecedor envie, até porque o não envio, o não atendimento à determinação da lei implica também em sanções administrativas para ele. Com relação ao condomínio, até onde eu sei da lei, justamente por ter uma outra característica, esse tipo de relação jurídica, não há obrigação, pelo menos no que diz a lei 12.007. Agora não sei, Daniel, se tem alguma outra informação, se é isso. O que eu sei, não há obrigação, né, por parte de condomínio. Condomínio não. A quitação das parcelas condominiais realmente não entraria, aí não há uma relação de consumo. A relação condomínio-administradora, aí tem a relação, por exemplo, o que o condomínio pagou para a administradora cuidar do prédio, aí poderia ser sim uma relação de consumo. Agora a relação condômino com a coletividade não ficaria fora realmente da relação de consumo. E nada impede que o condômino peça essa declaração. Aliás, as administradoras até fornecem mediante pagamento de uma taxa, né? Muito comum quando você vai vender o apartamento. Eu quero a quitação do meu... Aliás, é uma recomendação. Quem compra imóvel deve exigir do vendedor uma declaração do síndico de que Mas aí você me deixou na dúvida, Daniel. Você falou assim, pode, não pode? Não, então, a pergunta foi com relação à lei. A lei não obriga. Não, mas se eu jogar meus comprovantes de... com relação aos comprovantes. Todos os comprovantes de luz fora. Não, aquela declaração, para fins de quitação, não, vale. Vale. Agora vamos pegar um exemplo de um caso aqui de Santos, da NET que tem que reembolsar alguns consumidores. Ou de alguma tarifa que você pagou a mais e só vem a descobrir que você pagou a mais depois de um ano. Fica muito mais fácil provar se você tiver guardado. Assim. Bom, e o nosso contrato obriga aqui, o programa de 1 hora. Foi ótimo. Quero que vocês retornem aqui novamente. Obrigado, Daniel Haddad. Obrigado pela contribuição de sempre, o jovem advogado. Eu acho que o assunto é bem extenso. Isso, especialistas, ficaram vários temas em aberto. Dá para fazer uma minissérie, hein? Marcar uma outra oportunidade. Muito obrigado, Daniel. Grande abraço para você. Nos vemos lá no Jornal Litoral, na bancada. Amanhã, por acaso. Quinta-feira. Isso, exatamente. Quaresma, parabéns pelo teu trabalho à frente do Procon Santos. Não é? E vou deixar até para o Nicolau fazer as palavras de agradecimento. Obrigado. Né? Muito trabalho pela frente agora, final de ano. E CDL, enfim, as entidades de lojistas e os órgãos públicos têm que estar aliados aí para oferecer esse melhor possível. CDL, Procon, eu acredito que nós temos que ter uma parceria. Realmente, às vezes podem existir algumas diferenças de opinião, mas eu acho que rumamos sempre para o mesmo caminho. Então eu agradeço aí a sua presença, obrigado Daniel também. E vamos numa outra oportunidade aí, um outro programa, porque o assunto é bem extenso, né? Eu agradeço o convite, é um prazer participar e poder... As portas estão abertas. Muito obrigado, Zé e Nicolau, é um imenso prazer participar do programa. Ok, obrigado à nossa produtora Lalice Moraes, à equipe da TV Com, obrigado a você, Nicolau Obeide, a você de casa, reprise sábado às 19 às 20 horas toda semana e terça-feira que vem, nova edição ao vivo do programa CDL TV. Boa noite e até lá.